Amém. Glória a Deus. Viver da graça de nosso Deus, da sua misericórdia, do seu perdão. Glória a Deus. Só Ele, só Ele. Glória a Deus. Nós vamos ler uma escritura e nós vamos ler um pouquinho da mensagem do profeta e nós vamos para nossas casas. Não vamos tomar tempo, não. Graças a Deus. Eu quero ler Mateus 25, parábola das virgens. Não é essa escritura da mensagem, eu não vi, então vamos tomar uma escritura, mas nós vamos ler essa mensagem virando em direção ao norte. Glória a Deus. São Mateus 25, parábola das virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram-se todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Grande Deus Pai, é a palavra do Senhor, da qual o Senhor falou com teus próprios lábios. Senhor, ajuda nós aqui neste dia, Senhor, a acender, acompanhar, revestir-nos a cada passo aqui neste dia, Senhor. Deixa a nossa fé crescer, Senhor, na Tua palavra. Deixa-nos infundir no Teu grande amor e que toda a Tua obra seja realizada. Nós pedimos, Senhor, as Tuas misericórdias, porque aqui há 2 grupos nessa Escritura. Um será louvado e o outro será deixado. Um estará com a presença do Senhor e o outro em rangeres de dentes. Senhor, ajuda a nossa pequena fé. Fortalece as nossas almas enquanto nós cultuar. Deixa-nos entrar no Espírito para ler a Tua palavra, Senhor, pregada pelo Teu anjo. Senhor, e ajuda cada um que veio para ouvir. E a Tua palavra possa achar morada em cada coração. Nós pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar? Este é um lugar muito difícil para a gente chegar e parar neste lugar. É onde poucos possam encontrar dignos para chegar aqui e cultuar um culto de louvor. Mas Deus escolheu os homens de falhas, os homens pobres, para que pudesse fazer essas partes aqui, da qual nós não somos dignos, mas Ele foi digno por cada um de nós. Louvado seja Deus, que esta graça possa descer aos nossos corações, para que nós possamos ter um bom tempo aqui na presença de Deus. Eu vou ler aqui uma porção desta mensagem,
Vamos começar do começo dela, virando em direção ao norte. Eu não sei o que o profeta vai dizer nela, que eu só li uns 2 parágrafos nessa mensagem, muito tempo que não pego. Um resfriado. Satanás passou a mim, e eu devolvi para ele. Entregou-o de volta para mim, e eu entreguei a ele. E então continuou assim até a hora de ir inaugurar uma igreja, e finalmente distanciei-me dele e fui dedicar a igreja. De pé sobre este púlpito nesta tarde, isto me faz recordar quando mamãe me colocou sobre uma caixa para lavar os pratos. Bem, espero que façamos a mesma coisa esta tarde, assim que o Senhor te abençoe. Alguns anúncios. O anúncio que eu tinha para fazer em Washington, no outro dia, me deram aqui um papel que diz: por favor, anuncie que o irmão tal estará em Phoenix, Arizona, no dia 27 de fevereiro, às 5 de março, a 7 a 5 de março. Mantenham isto em mente. Agora, creio que amanhã à noite o irmão Oral Roberts vai falar aqui, neste mesmo auditório. No refeitório, o irmão Oral, e certamente uma obra-prima de Deus, no púlpito. Homem maravilhoso de Deus, um homem de fé. Estou certo de que te fará bem ouvir o irmão Robson amanhã à noite, e no de jejum da manhã, e assim por diante. Há muitos já vi muitos por trás da cortina, que têm seus bilhetes e assim por diante. Isso é bom, assim que estamos sempre felizes por estarmos nestas conversões. Glória a Deus. O profeta disse: eu já tenho visto muito por trás das cortinas, que já tinha, em outras palavras, vencido e já tinha atravessado para o outro lado. E ele disse: uma obra-prima, um homem maravilhoso. Eu sei que você tem algo que ocorrerá em alguns minutos, logo após eu terminar de falar, uma espécie de reunião. Abreviarei minhas palavras tanto quanto possível. Outra coisa, eu estou um pouco rouco e a próxima coisa é que o tempo está curto e temos estado aqui por mais de 2 horas. Eu sei que vocês estão cansados. Agora, amanhã ou no próximo domingo, o Senhor permitindo, o próximo domingo será 5 de fevereiro, no próximo domingo à tarde, à noite, nas Assembleias de Deus em Tucson, estaremos orando pelos enfermos. Na noite próxima, domingo, iniciando às 7h30, em Tucson, Arizona. E depois viajaremos e de lá para o oeste, para a costa oeste, para baixo de Los Angeles. Creio que é assim. E em seguida, em torno de... para o próximo serviço, depois iremos ao leste. Espero que, se for a vontade de Deus, estarei em Zurique ao mesmo tempo que esses homens estejam ali, e também em Jerusalém. Eu gostaria de ir a Jerusalém alguma vez e ver a terra onde o Senhor esteve. Eu quero cumprimentar muitos dos meus bons amigos aqui esta noite, tarde. Eu vejo o irmão Magnasson e o irmão Roder, e muitos deles por aqui. Eu levarei um bom tempo para nomear todos. Há algum momento vi o irmão Smith, ele veio e pôs seus braços sobre o meu redor, que
Que tempo maravilhoso de companheirismo. Agora, como lemos? As Escrituras, eu gostaria de tomar para um texto, se puder chamar assim, e o versículo 3 de capítulo 2 de Deuteronômio. Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Eu gostaria de falar sobre o tema, virando em direção ao norte. Seria difícil para Israel pensar que a terra prometida estava a 40 anos distante deles, enquanto eles estavam do outro lado do Mar Vermelho, dançando, gritando, regozijando-se, quando realmente estavam a poucos dias dela, não mais que um curto tempo. Creio que com um automóvel você provavelmente poderia chegar em 1h30. Caminhando você poderia fazer isso em 2 ou 3 ou 4 dias. Algo assim. Era muito fácil chegar à terra prometida. E eles estavam pensando que eles estavam quase lá. E estavam tendo um grande jubileu, gritando e louvando a Deus. E como isso? Era difícil fazê-los crer que estavam há 40 anos da promessa total de Deus, que ele lhes prometeu. Que Deus ajude nós a caminhar a nossa jornada, né? Que Deus ajude nós a carregar a nossa jornada. A gente vai lendo a mensagem, olhando lá o tempo de Israel, e nós também aqui, carregando essa mensagem, crendo nela, vimos aqui, adoramos, vamos para casa, vimos, adoramos, voltamos para casa. E estamos aqui testificando essas mensagens, que isso aqui é a verdade, é a palavra de Deus, viva, pregada, escrita, grimpada nesses papel, tão simples quanto possa ser, mas é a palavra de Deus. Então, a gente vê que Deus já passou a gente por cada moinho, que a gente já era estar muito longe, que não existia talvez nem os ossos quase mais, ou se estivesse só os ossos lá debaixo da poeira da terra. No entanto, ainda Deus nos tem aqui. É coisa muito difícil para a mentalidade do homem. Eu não sei, mas Deus sabe como os passos a seguir para frente. E esta graça, e a graça tinha lhes provido uma grande coisa. A graça tinha lhes provido um cordeiro pascual. A graça tinha lhes dado um profeta. Logo, graça proveu-lhes um anjo, e o cordeiro pascual era por seus pecados, e o profeta era o seu instrutor, e o anjo era seu guia, e a graça tinha fornecido tudo para eles, mas, apesar de tudo isso, eles queriam uma lei. Oh Deus, ajuda nós. E esta graça tinha lhes provido um escape do Egito antes que eles tivessem qualquer lei. Então Deus proveu tudo para eles. Deus proveu um profeta, Deus proveu a graça, Deus proveu um caminho, Deus proveu um anjo. E Moisés era um profeta, Moisés era um anjo, Moisés era o Deus que te sara, era tudo para isso. E eles ainda estavam pedindo, querendo um rei, mais para frente, né? E esta graça tinha lhes provido um escape do Egito antes que eles tivessem qualquer lei. E logo a graça proveu um dos maiores avivamentos que eles jamais tiveram. Eles viram neste avivamento o grande poder de Deus. Neste avivamento viram a luz do sol, enquanto o restante do mundo estava na escuridão. Neste avivamento viram a poderosa mão de Deus libertar o seu povo, tirando-o da escravidão
para a liberdade, e neste avivamento, depois de atravessarem o Mar Vermelho, eles encontraram todos os seus inimigos mortos atrás deles. Este Mar Vermelho, porque desejariam eles acrescentar alguma coisa mais a isto? Eles ainda queriam acrescentar Mar Vermelho. Cada cristão que vem a Deus, ele passa pelo mar, o mar de morte e ressurreição, para a libertação dos pecados, e navegar debaixo de uma coluna de fogo. Nós olhamos hoje, nós vimos o mundo em volta na escuridão. Quando nós estamos aqui em luz, nós sentimos bem, porque nós estamos embaixo da luz. E Jesus disse uma vez para os seus discípulos: há 12 horas no dia, quem caminha de dia não tropeça. De a noite foi dada para os que possam os bichos noturnos dormir, descansar. Então ande de dia, não anda de noite. E a luz, tudo que nós afastamos da luz, nós entramos em trevas. É óbvio que vamos entrar em trevas. Se acende um lampião, coloca ele aqui dentro, tira todas as energias da cidade, e nós temos um lampião, nós temos um lampião. Nós vamos andar sob o brilho de um lampião. Ao alcance que aquele lampião pode brilhar, nós estamos na luz. Mas se nós formos afastando, nós com pouco pegamos uma esquina, a outra, nós estamos em plena escuridão e não há mais luz. Se nós tivermos raciocínio, se formos como nós temos raciocínio, nós voltamos no escuro. Mas os animais, se eles penetram na escuridão, eles ficam perdidos, porque eles não sabem como procurar a luz. Glória a Deus, louvado seja Deus. É muito difícil, mas é mais ou menos essa maneira. E esta mensagem é a nossa luz, para que nós podamos descansar sobre a sombra dela. Louvado seja Deus. Eles fizeram igual ao que nossos pais pentecostais fizeram há cerca de 40 anos atrás, ou um pouco mais, depois de termos visto as mesmas coisas que eles tinham visto. Um dos mais poderosos avivamentos que a igreja já teve, vimos cura divina, pessoas que foram tiradas da escravidão para a liberdade, estando atadas por cadeias denominacionais e assim por diante. E a graça proveu tudo o que tinha necessidade. Um anjo de Deus para liderá-los, profetas e grandes homens. Outro dia ouvi dizer que quando faziam as reuniões na rua Azusa, aqui na Califórnia, criam que não eram conveniente levar hinários nos cultos, porque eles cantavam no Espírito, conforme o Espírito os dirigia, assim cantavam. Eles dançavam no Espírito, eles tinham um grande momento, eles aceitaram a palavra de Deus em santificação, para separá-los dos seus pecados, e sabiam que haviam passado da morte para a vida. Que avivamento eles tiveram há 40 anos atrás. É bom, né? É muito bom. Já pensou se você, quando puder entrar no Espírito assim, e os hinos virem, os salmos descerem, e você começar a cantar, nem um hino desse que está aqui, ó, no Espírito. E os hinos descer para dentro da alma, daquele grande poder. É bom demais da conta. De vez em quando eu começo a cantar lá em casa. Eu sou meio poetista, eu começo a cantar, a mulher dá um cutucão, para com isso daí. Ela não deixa não, ó. Eu gosto de ficar lá pro mato, lá eu fico à vontade, lá eu posso cantar, ninguém está vendo. É à vontade, a gente fica mais à vontade, né? Outro dia eu ouvi dizer que quando faziam as reuniões na rua, já li, mas como Israel fez, assim também nossos pais cometeram um erro fatal. Algo que os
deteve por outros 40 anos, nós descobrimos que, em vez de estarem insatisfeitos com o que tinham e o que Deus havia feito por eles, vendo as obras de suas mãos e os frutos da sua graça, provendo-lhes tudo o que necessitavam, e ainda mais que isto, tanto que não tinham necessidade de inários. Eu desejaria ter visto esses dias. Eu também. Mas Israel no natural, depois de todas essas coisas, este é Israel no espírito, assim como Deus estava levando seus povos para uma terra prometida no natural, eles estavam levando sua igreja para uma terra prometida no espiritual. E eles estavam em seus caminhos tendo um grande tempo, mas ainda assim, depois que a graça tinha fornecido tudo o que eles tinham necessidade, ainda assim eles queriam algo que lhes pudessem mostrar a Deus que eles poderiam fazer por si mesmos. E isto é o que a igreja se perde ao entrar nessas condições. E quando você ou eu ou qualquer homem tenta colocar a mão sobre a obra de Deus para acrescentar algo a ela ou tirar algo dela, devemos deixá-la de jeito que Deus providenciou para nós. Apenas deixe o avivamento mover-se como o Espírito se move. Essas pessoas estavam apenas 8 ou 10 dias de plena promessa de Deus, e eles tivessem seguido a direção do Espírito Santo naqueles dias. Nossos pais tiveram apenas alguns dias longe da plena promessa de Deus. Se eles somente tivessem seguido a direção do Espírito Santo, mas tínhamos de fazer algo como eles fizeram. O erro mais fatal que Israel já cometeu foi em Êxodo 19, depois que a graça tinha lhes fornecido todas essas coisas e tinham-lhes dado um avivamento, eles ainda pediram uma lei, pensando que podiam ter escolas, ministros treinados, teologicamente, e serem igrejas aos demais, terem algo que pudesse fazer ruído com isso e separar-se um do outro. Nós vamos ler só um pouco mais, vamos encerrar. Essa mensagem é mais, creio eu, em doutrinas. Acabar com o companheirismo, nós cremos nisto, e nós cremos naquilo, e se tão somente tivesse permitido seguir como Deus os conduzia, tudo estaria bem. Mas sempre tentamos colocar nossas ideias, e quando injetamos nossas ideias, quando injetamos nossas teologia e o Espírito de Deus, isto afasta o Espírito de Deus. E assim aconteceu naqueles dias. Eles estavam no caminho, mas eles queriam algo que lhes pudessem fazer por si mesmos, com aquela disputa e daquela agitação, descobriram que afastaram o Espírito de Deus deles. Foi um grande erro, foi um grande erro quando fizeram a mesma coisa. Nossos pais, quando o Espírito Santo primeiramente caiu na rua Azusa, em muitas outras partes do mundo, se tão somente tivéssemos seguido a liderança do Espírito, manter o mundo fora e ir em frente, e permitir que o Espírito Santo dirigisse, teríamos chegado à terra prometida, mas nós temos estado há 40 e tantos anos dali. E assim como eles fizeram, nós também temos feito.
Algo veio à igreja e nós preferimos denominar-nos, em vez de seguir e amar os irmãos e deixar isto quieto. Agora, deveríamos sair completamente disto. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, que bem fará levantarmos barreira denominacional para manter fora outros colegas? Se estamos aprisionando algo, agora há uma pequena história e há algo assim que talvez não seja apropriado dizer no púlpito, diante de pessoas cheias do Espírito e que tenha o privilégio de falar, mas se diz que 2 mancebos estavam sentados em uma árvore, olhando um para o outro, e eles olhavam para baixo e viram os pobres seres humanos e disseram: não são eles miseráveis? E eles dizem que vieram de nós? Isto é um erro, porque eu nunca coloquei uma cerca em meu coqueiro para evitar que meus irmãos mancebos comam dos mesmos cocos que eu como. Vem? Isto é o ser humano, e a igreja sempre foi assim. Uma vez, quando Israel quis ser como os demais nações, eles queriam um rei, e eles queriam um Samuel, lhes desse um rei. Bem, Samuel lhes disse que isso não vai funcionar, Deus é o seu rei, deixem que Deus seja o vosso rei. Que Deus possa nos ajudar. Nós vamos ficar com essa parte lida, nós não vamos tomar mais tempo. É uma mensagem apropriada mais em doutrina. Se a gente for entrar, tem tantos canais, mas não é para que a gente venha entrar. Mas desde que Deus deu a graça para nós, nós temos um rei, nós temos uma mensagem e temos o Espírito Santo para nos guiar. E nós, através disso, é que nós lá vamos marchando. Porque se torna um tanto difícil. Um pega essa mensagem e leia, outro pega ela e leia, outro pega e leia. Se nós formos dar ouvido a cada um tem uma direção a dizer. Então, é como Mombrana falou sobre 100 pessoas concernente a uma ideia que algum diz. Ele disse que cada um tem uma ideia diferente sobre aquele dito que aquela pessoa disse. E a mensagem também quase que é por esse mesmo caminho. Foi pregada pela inspiração do anjo, pelo vivo Deus, e dada nas nossas mãos. E se nós estamos de pé hoje, por graça ao Deus bendito e essas mensagens, porque de outra forma, nós estaríamos tão longe quanto poderíamos estar. Mas a graça provê meios pelas Escrituras Sagradas que nos dá o direito de nós permanecer. Porque se não fosse graça, nós poderíamos ir tudo embora. Mas a graça nos deu o direito de servir a Deus, cultuar e estar olhando para cada irmão aqui nesta noite. Foi a graça que nos trouxe aqui. É a graça que nos conduz, é a graça que nos carrega, é ela que nos conforta nas horas difíceis, nas madrugadas, é a graça que nos conforta. E nós vamos aqui caminhando em direção de chegar àquela hora daquele grande chamamento do noivo para as virgens e nós estarmos prontos para nós irmos com ele, porque ele nos retirará desta vida e nos porá em lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar com essa pequena parte. Louvado seja Deus. Vai ter culto sexta-feira de oração e sábado culto com os jovens. 8 horas da manhã escola com as crianças e às 8h45 a igreja. Às 6 horas culto de Santa Ceia e reunião do ministério.
Glória a Deus. Grande Deus, Pai, te agradecemos por essa pequena porção lida desta mensagem. Olhando, Senhor, em direção ao norte. Dá-nos a graça, Senhor, para que nós possamos seguir o Senhor e não vir rebelar como aqueles homens. Não vir afastar, Senhor, da coluna de fogo como aqueles homens. Muito afastaram naquele dia. E de poucos que puderam chegar à terra prometida. Conceda a graça, Senhor, a cada um que está aqui. Nós não sabemos quanto tempo ainda resta, sabemos que está perto. Ajuda a nossa pequena fé e dá-nos força para ir marchando, Senhor. Cada um presente, Senhor, seja com eles através do Teu Santo Espírito e leva cada um de nós aos nossos lares de volta, guardado por Tua mão santa e poderosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos as bênçãos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Deus os abençoe e abençoa mais um outro. Nós estamos encerrados. Glória a Deus. Vejo, irmão, que você anda triste, nos teus olhos vejo existe uma grande aflição. Tu tens chorado, muitas vezes perguntado, oh meu Deus, por que esta prova, por que só lamentação? Querido irmão, será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele tem. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, mas se levanta do trono para ouvir o fiel. Se a resposta ainda não veio, ora insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais.